Oi, gente, tudo certinho? Bora resolver alguns exercícios envolvendo o uso do laço de repetição do while em C++? Então vamos lá. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Neste vídeo aqui nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo o laço de repetição do while em C++. Vamos lá. Primeiro exercício diz o seguinte: via uso do laço do while, desenvolva um programa em C++ capaz de ler 10 números quaisquer e, ao término, imprima o maior número digitado e o menor número digitado. E aí, como condição de parada, utilize contador igual a 10. Ele já está dando, então, uma sugestão aqui, né, de como fazer o controle, né, desse laço de execução. Contador igual a 10. Então, vamos lá para a nossa IDE resolver este exercício. Eu já tenho aqui um código-fonte, né, já pré-pronto, né, o esqueleto aqui prontinho. Vamos mandar ver aqui então. Eu vou criar uma variável de nome num. E agora outra variável num maior e num menor. Desta forma aqui. Em num vai ser onde eu vou armazenar o número que o usuário vai digitar. Num maior, eu vou guardar o maior número digitado pelo usuário. E num menor, né, no caso, o menor número. Eu preciso ainda de uma variável para contar, né, a quantidade de números que o usuário vai digitar. Então, eu vou criar uma variável aqui de nome contador também. Beleza, tenho as variáveis declaradas. Vamos aqui para o nosso laço de execução. Faça enquanto o quê? Contador for menor que 10. Ponto e vírgula no final. Vou fazer dessa forma e vamos ver se vai dar certo aqui. Eu vou inicializar a nossa variável contador com 0. E a cada iteração aqui do nosso laço, eu vou acrescentar, né, uma unidade dentro de contador. Beleza? Dessa forma aqui. E aí, a cada iteração, né, nós vamos ter que pedir para que o usuário digite um valor. Né? Então, informe um número qualquer. Desta forma aí que vocês estão vendo. Eu vou dar um endline, só para dar uma quebra de linha. E aqui eu vou dar um cin para dentro de num, que é a variável que vai armazenar esse número que o usuário digitou. Então, assim eu já tenho já obtive, né, do usuário o número lá que o usuário digitou e já guardei ele dentro de num. A cada vez que isso acontecer, eu vou acrescentar uma unidade na variável contador que iniciou valendo 0. Né? Então, primeiro número vai valer 1 e assim sucessivamente. Na sequência aqui, eu já posso fazer o seguinte, eu já posso verificar se este número que o usuário digitou é o maior de todos até então ou o menor de todos, né? E para isso eu vou fazer o seguinte, se vocês já assistiram os vídeos anteriores, né? Vocês já vão, já estão imaginando que eu vou precisar fazer aqui em cima para inicializar essas variáveis aqui. No caso, a variável num maior, eu vou inicializar ela com um valor bem baixo. Certo? Dessa forma aí. Eu estou chutando aqui um valor bem baixo que eu espero que ele... Qualquer valor que venha a ser informado pelo usuário seja maior que este número aí. Certo? É um outlier bastante pequeno. Eu estou utilizando para inicializar a variável num maior. No momento que eu faço isso aí, eu posso vir aqui embaixo então e mandar ver no seguinte. Num maior. Se este valor, né, armazenado em num maior, ele for inferior ao valor que acaba de ser digitado pelo usuário, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e guardar em num maior esse valor aí que o usuário digitou, que é além, né, daquele que estava até então armazenado nessa variável. E com isso aqui eu consigo definir quem é o maior número informado pelo usuário. Maior número. De forma análoga,
mas oposta, né? Eu vou identificar qual é o menor número. O menor número eu vou definir um valor bem alto, que em tese não ocorreria aqui no corpo do nosso programa. Eu tenho que meio que fazer essa reflexão. Dentre os números que o usuário poderá digitar, qual seria um número maior, muito maior do que qualquer um que o usuário poderia digitar? Então eu estou chutando aqui que provavelmente o usuário vai digitar números inferiores a este aqui. Então eu inicializei a variável num menor com outlier bem alto, certo? E com isso eu consigo fazer algo neste sentido aqui. Menor número, comentáriozinho, e aí eu faço um if, ó. If num menor ele for maior que o número que acabou de ser digitado pelo usuário, o que eu vou fazer? Num menor vai receber esse número que o usuário acabou de digitar, certo? E aí com isso, então, eu já tenho aí o maior número e o menor número. Ao término, então, falta a gente dar um endline aqui e imprimir na tela. O maior número informado foi, e aí a gente concatena com o maior, num maior, e o menor número informado foi, a gente concatena com num menor. Desta maneira aí. Vou dar um salvar. Este aqui vai ser o exercício 22. Maior e menor. E beleza, vou apertar F11 para compilar e rodar. E vamos testar aqui o nosso programa. Informe um número qualquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e menos 5. Para variar um pouquinho. O maior número informado foi 9 e o menor número informado foi menos 5. Então, ele avaliou corretamente, aceitou digitar 10 valores, né? Certinho. Prontinho, então, este exercício aí, ó. Temos ele aqui, coube todo na tela aqui, de maneira bem prática, né? Então, vou dar um Ctrl C nesse código, vou dar um Ctrl S para salvar, Ctrl N para criar um novo arquivo, Ctrl V para colar aquele exercício. Vou apagar esse conteúdo para nós termos então este esqueleto aqui, para nós iniciarmos, né, a realização do exercício seguinte. Vamos ver aqui, ó. A série Fibonacci é formada por uma sequência de números cujos dois primeiros elementos são 0 e 1. A partir daí, os elementos seguintes são obtidos a partir da soma dos dois últimos elementos. Então, 0 e 1 são os primeiros elementos. O próximo elemento é o 0 mais 1, que no caso dá 1. O elemento seguinte é 1 mais 1, que no caso dá 2. 2 mais 1, 3, e assim sucessivamente. Desenvolva um programa em C++ capaz de gerar e mostrar na tela a série Fibonacci composta por tantos elementos quanto o usuário desejar. E aí, como condição de parada, utilize algo como contador igual a número informado pelo usuário. Então, beleza. Vamos lá na nossa IDE tentar realizar este exercício aí. A gente vai precisar de um laço de repetição, né? A gente está trabalhando com o laço while. Eu vou deixar ele engatilhadinho aqui, desta forma. E aí, vamos lá. Para eu desenvolver este programa, né, que vai pintar na tela a série Fibonacci, os n primeiros elementos da série Fibonacci, eu vou precisar, né, que o usuário informe, né, quantos elementos ele deseja que seja impresso, né, na tela. Então, informe o número de elementos que desejas imprimir da série Fibonacci. E aí aqui a gente vai dar um cin para dentro de uma variável, num elementos, por exemplo. E eu tenho que declarar essa variável, né? Então vamos lá, int,
int num elementos. Declarei a variável e o usuário já informou ela aqui para mim. Esse laço de repetição, eu vou ter que executar ele n vezes, sendo n igual a num elementos. Confere? Então, o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte. Num elementos é a informação que o usuário me deu, e eu vou criar uma variável aqui, contador. Certo? E essa variável contador, eu vou inicializar ela com 0. Assim. Certo? E aí aqui embaixo, ó, o controle de execução do nosso laço de repetição vai ser o seguinte. Enquanto contador for menor e num elementos, execute o que estiver aqui dentro. Sacou? Então o contador começa valendo 0. O usuário disse lá, por exemplo, que ele quer os 10 primeiros elementos. Então faça isso enquanto o contador for menor que o número de elementos. E esse contador, a cada iteração, né, ele vai somar uma unidade aqui. Dessa forma, vocês estão vendo. Show? Vamos já salvando aqui esse exercício. Esse aqui vai ser o 23. 0,23. Fibonacci. E aí, beleza. Como vocês já viram, né, no enunciado do exercício, os dois primeiros elementos da série são 0 e 1. Então, eu posso criar alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Num anterior, 0. Num atual, igual a 1. 0 e 1, certo? Então, número anterior e número atual. Estou inicializando esses dois números. E eu não declarei eles aqui em cima. Então, vou declarar num ante, num atual. Beleza? Então, os dois primeiros números da série estão aqui. Show. Eu só vou dar aqui um end L para dar uma quebra de linha neste momento. E aí aqui eu faço o seguinte, já que eu já tenho os dois primeiros elementos, esses aqui estão postos, né? Eu já vou imprimir eles na tela. Fazer algo assim, ó. Num ante, concatenando com hífen, num atual. Desta forma aí que vocês estão vendo. Beleza? O que eu fiz? Eu declarei os dois primeiros elementos da série, 0 e 1, e aí imprimi já eles na tela aqui. Então, neste momento eu já tenho dois elementos da série impressos, né? Então, o que eu vou fazer? Olha a malandragem aqui. Esse contador aqui que eu fiz ele iniciando com 0, eu já vou fazer ele aqui na sequência iniciando com 2. Por que 2? Porque eu já imprimi o primeiro elemento e o segundo elemento da série Fibonacci na tela. Então, antes dele entrar no laço de repetição, eu já imprimi dois elementos. Aqui no laço de repetição, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Num próximo, qual vai ser o próximo número da minha série? Vai ser a soma dos dois anteriores, né? O ante e o num atual. Desta forma aqui. O anterior valia 0, o atual vale 1, 0 mais 1, 1. Então, o próximo número da minha série do Fibonacci vai ser 1 neste caso. E, portanto, eu vou dar um cout, um hífen, e dando lá, imprimindo, né, num prox. Desta forma aí. Então, já imprimi o próximo elemento, já contei ele, e aí o que eu vou fazer? Depois que eu imprimir ele, eu vou ter que atualizar os números, né? Por quê? Porque o número anterior, que valia 0, agora ele vai valer 1. Ou seja, o número anterior vai receber o conteúdo do número atual. Desta forma aqui, para a gente fazer a fila andar, né? A listinha avançar. Num atual vai receber quem? Vai receber o num prox, porque o num prox é o próximo número da série, né? Eu já pintei ele na tela e agora o próximo número da série passa a ser o número atual. E aí, quando esse laço executar novamente, a gente vai calcular um novo número próximo com base no número anterior, o número atual, né? Que são novos agora, né? Olha lá, são novos.
vai imprimir na tela e esse aqui vai executar tantas vezes quantas o usuário solicitou. Então, com isso, eu acredito que a gente já está bem próximo da conclusão deste exercício. Vou colocar para rodar aqui, F11. E aqui nós temos um probleminha. Ó. O que ele reclamou aqui? Vamos olhar aqui embaixo. Ó. Num prox não foi declarado no escopo. Ah, sim, eu esqueci de declarar essa variável aqui. Então, nós vamos aqui em cima na declaração de variáveis e vou incluir ela também. Ctrl S para salvar, F11 para compilar e rodar. E aí tenho aqui, ó, informe o número de elementos que desejas imprimir da série Fibonacci. Eu vou dizer que eu quero imprimir 5 elementos. Teclei Enter e o que aconteceu lá? 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Ó. 0 e 1 são os dois primeiros, né? O terceiro elemento é a soma dos dois anteriores, 0 mais 1, 1. O quarto elemento é a soma dos dois anteriores, 1 mais 1, 2. O quinto elemento é a soma dos dois anteriores, 3. Fechou. Vou rodar de novo aqui, vou pedir uma série maior. Pedir com 10 elementos. O que aconteceu lá? Funcionou redondinho. Ó. 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 8, 21. 21 mais 13, 34. E por aí vai. Beleza? Então, neste exercício aí, o que nós utilizamos? A gente utilizou um laço de repetição, né? E bastante lógica aqui, né? A gente teve que fazer, então, uma troca aqui, né? Uma operação de swap aqui entre essas variáveis, porque nós temos as duas anteriores, a gente calcula uma nova com base nas duas anteriores. No momento que a gente calcula essa variável nova, né? Essa nova passa a ser atribuída à atual. O valor que a atual tinha antes, né, passa a ser atribuído à variável anterior. Então, a gente teve que fazer aqui uma operação de troca para fazer com que essa série, né, essa lista, essa sequência de números fosse avançando como um todo. Beleza, então, vamos dar uma olhadinha no próximo exercício. O próximo exercício diz o seguinte: utilizando o laço do while, desenvolva um programa em C++ que mostre na tela a tabela de equivalência entre as temperaturas de 0 a 100 graus Celsius e escala Fahrenheit, sabendo que essa formulazinha aqui, né, que é a fórmula de equivalência entre as temperaturas em escala Celsius com as temperaturas em escala Fahrenheit. Então, a gente vai pegar, então, e vamos imprimir as temperaturas em Celsius, né, de 0 a 100, e para cada temperatura em Celsius, a gente vai calcular a equivalente em Fahrenheit. Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha lá na nossa IDE. Ctrl C, Ctrl N, Ctrl V. Apagar este miolo aqui. E vamos lá. Então, a gente vai imprimir uma listinha, né, de temperaturas de 0 a 100 e seu análogo, né, em Fahrenheit. Eu vou começar aqui, então, no nosso do while. Deixar ele prontinho. Certo? E aqui em int eu vou colocar assim. Temp C. Temp C de temperatura em Celsius. Eu vou inicializar essa variável com 0. E aí aqui eu vou fazer o seguinte. Cout end L temp C desta forma aqui, bem simplesinho, temperatura em C, em Celsius, né? E aí, conforme eu vou pintando essa temperatura, eu vou acrescentando uma unidade nela. E aí, com isso, eu digo o seguinte aqui embaixo, temperatura, esse laço deve ser executado enquanto a temperatura em graus Celsius for menor que 100. Quando atingir o valor 100, para. Simples assim. Eu vou salvar. Esse aqui vai ser o exercício 24. Temperaturas. E vamos lá, F11 para compilar e rodar. Vamos dar uma olhadinha. Ele imprimiu de 0 até 99. Olha só, ele não imprimiu o 100. Então, para imprimir o 100, eu vou dizer que menor ou igual. Tá? Menor ou igual, ou poderia fazer essa gambiarra aqui, ó, 101. Eu vou fazer com 100
e deixar menor ou igual. Enquanto a temperatura for menor ou igual que 100, executa aquilo que estiver dentro do laço da repetição. F11 para compilar e rodar. E pronto, temos ali até 100. Para ficar um negocinho aqui um pouquinho menos esdrúxulo, né? Eu vou dar um Cout aqui em cima com end L. E eu vou colocar aqui Celsius e um espacinho. Dessa forma aqui. E vamos ver se o resultado vai ser satisfatório. Olha lá, Celsius e Fahrenheit. E aí vai ficar o nomezinho das coluninhas lá em cima para a gente. Beleza, tá tranquilo. O que eu vou fazer agora aqui vai ser o seguinte, ó. Para cada temperatura em Celsius, eu vou ter que calcular a equivalente em Fahrenheit. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou declarar mais uma variável, temp F. E essa variável aqui, eu vou ter que calcular a cada momento, né? E aí, para eu calcular, eu vou usar aquela formulazinha que estava no enunciado do exercício. E que vai ser mais ou menos o seguinte. Dado uma temperatura em Celsius, para eu converter ela para Fahrenheit, eu vou ter que fazer assim, ó. Vou ter que fazer 9 vezes a temperatura em Celsius. Isso tudo dividido por 5, certo? E isso tudo aqui, eu vou ter que somar o valor de 32. Tranquilo? Basicamente é esse aqui o cálculo que a gente vai ter que fazer, né, para converter uma temperatura de Celsius para Fahrenheit. E essa formulazinha aqui eu fiz deduzindo a partir daquela que está no enunciado. Tá? Aquela que está no enunciado, você vai ter que fazer uma multiplicação cruzada, depois você vai ter que isolar o F para então achar F em função de C. Tá? Se achar um pouquinho trabalhoso fazer isso, né, é só se valer do cálculo que eu estou mostrando na tela agora aí para vocês. E aí, beleza, ó, eu tenho a temperatura agora em Fahrenheit calculada e o que eu vou fazer aqui vai ser concatenar temp F desta forma aí. Eu vou tentar aqui concatenar com uns espacinhos também para ver se o resultado fica um pouquinho melhor, né? E se não ficar melhor, a gente tenta ajustar. Vou dar um F11. Vou maximizar essa tela aqui e vamos verificar aqui o que aconteceu. Olha lá, temperatura em Celsius. Show de bola. E foi até 100, 212 Fahrenheit. É isso aí, ó. Eu gostaria que tivesse um espaço maior aqui entre as temperaturas. Vamos tentar melhorar isso aí um pouquinho. Então, esse espaço aqui no começo eu vou tirar. Mas esse espaço aqui entre as temperaturas eu vou tentar ampliar um pouquinho. E vamos ver o que vai acontecer desta vez. Ó, agora deu uma melhoradinha de leve aqui, ó. Tá? Então temos lá as temperaturas em Celsius, temperaturas em Fahrenheit, e aí a conversão de uma para outra, né? À medida em que a lista vai crescendo, e ao término ali, 100 graus Celsius equivalem a 212 Fahrenheit. Certo? Então, o que nós fizemos aqui? Esse aqui foi bem simplesinho, né? Um laço do while. A gente incrementou temp C, temperatura em Celsius, desde 0 até 100, né? E, portanto, está aqui a nossa condição de execução do laço. E para cada vez que o laço iterava, a gente acrescentava uma unidade, né, em temp C. E para cada valor de temp C, a gente calculou um temp F, uma temperatura em Fahrenheit, né? Com base na formulazinha que nós tínhamos ali no enunciado do exercício. E aí só dávamos aqui um Cout concatenando valores para imprimir na tela essas informações em duas colunas. Certinho? Então aí mais um exercício resolvido, deixa eu salvar e já estava salvo. E com isso eu espero que tenha ficado mais claro, né? Mais tranquilo, mais compreensível, a maneira como vocês podem utilizar os laços do while em seus códigos-fonte escritos em C++. Certinho? Obrigado por quem assistiu esse vídeo até aqui e até a próxima.